Todo mundo achou aí? É 1 João, não É lá no final, tio. É a primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos começar hoje. Então, essa carta, ela não tem uma autoria. Essa carta, o autor, ele não fala que é João como Paulo quando começa as suas cartas. Paulo, ele fala Paulo, servo, apóstolo, ele sempre está se declarando o escritor. Então, nessa carta, o autor, ele não se declara. Mas tem os pais da igreja que, lendo essa carta, eles identificaram que é João, né? Então, se foi João que escreveu essa carta, ele deve ter escrito essa carta nos anos 85 a 95, por aí. Porque é mais ou menos a época que João vai falecer. Então, por que eles acreditam que é João que escreveu? Porque tem um cara que andou com Policarpo de Esmina, e Policarpo, ele falava muito sobre essas... Policarpo foi discípulo de João, então ele falava muito sobre essas relações que João declara na carta. Então, tanto Tertuliano, Irineu, que são pais da igreja, eles definiram como a carta que vem de autoria de João. E qual é o propósito, ou então qual é o pano de fundo? O pano de fundo histórico é o que estava acontecendo, não é um pano que você deixou no fundo e não lavou, né? É o pano de fundo, é o que estava acontecendo na história. O que estava acontecendo na história nessa época, né? É uma época de muita riqueza do Império Romano e muito poder do Império Romano nessa época. E as pessoas, elas estavam deixando a fé, porque elas acreditavam que a alma, o espírito, tinha muito mais valor do que as ações humanas terrestres. Então é por isso que João escreve. Isso é chamado de gnosticismo. Gnosticismo? Isso é chamado de gnosticismo. Quando eles dão valor mais para a área espiritual da alma, que a alma tem valor e tal, e que as ações humanas, ou então a prática humana, não tem valor nenhum. Por isso que João vai enfatizar que a fé cristã, ela vem somada de atitudes de bondade, de distribuição de renda, de não permitir que as pessoas passem fome, de fazer com que as pessoas percebam que existiu uma atitude física de Jesus, né? Uma atitude humana de Jesus. Eles acreditavam que o Jesus humano não era o Jesus espiritual nessa época. Então, por isso que alguns abandonaram a fé. Então, João, para fazer a manutenção da igreja dessa época, e parece, né? Isso é sempre é um fato que não tem muita comprovação. Parece que João está escrevendo de Éfeso, né?
para as igrejas da localidade. Então, acredito que chegou até a Turquia ali, essa carta. E ela permaneceu e foi colocada no cânon porque declarava que Jesus ele veio em carne. Então, essa carta vai nos dizer sobre, muito claro, sobre qual é o efeito que a pessoa de Jesus física fez para com as pessoas que o seguem. Então, as pessoas que o seguem têm que acreditar que esse Deus veio em carne e ele influenciou algumas pessoas para fazer algumas atitudes. Mas além disso, além dessas informações todas, você tem que perceber que a carta ela tem um objetivo, que é fazer com que as pessoas que continuam na fé, elas podem ser felizes. Então é uma alegria plena, completa para uma vida cristã. Então esse é um dos objetivos de João, fazer com que as pessoas entendam que elas podem ter uma alegria completa seguindo Jesus, apesar das dificuldades que cada um enfrenta. Então, por isso que João, ele começa, o autor dessa carta começa dizendo que ele viu, ele apalpou, para contestar a ideia de que o que serve é só o espiritual. Então, quando a gente vê o pano de fundo dessa carta, nós olhamos para a igreja de hoje e nós vamos falar, nós estamos no mesmo caminho, porque as pessoas, tudo que Jesus fez, as pessoas espiritualizam. Não tem nada de prático, não tem nada de somado às obras, né? Então, uma das coisas que João mostra é que aquele que tem fé tem que praticar algo em relação ao amor. O amor não é simplesmente uma fala vazia, mas é cheio de atitudes e de prática, né? Então, o amor vem carregado de atitudes para com o outro. Então, por isso que essa carta é importante para nós, porque a igreja ela se perdeu tanto na interpretação da Bíblia que ela esquece que ela tem que ter prática em relação ao outro e prática de bondade em relação ao outro. Então, essa coisa, essas ações que vão provar que de verdade você viu, testemunhou, apalpou a pessoa do nosso Deus, né? Beleza? Tudo certo? Até aqui? Sim. Então, se nós perguntarmos para você assim, quem foi o autor da carta de João? O que você responderia? Não se sabe ao certo quem escreveu. Isso. Mas tem todo o perfil que pode, Ter sido João. né? Que pode ter sido João que escreveu. E por que João escreve? Oi? Mas era a manutenção da igreja. E Policarpo, sendo seu discípulo, ele coloca esse pano de fundo para todas as igrejas da época. Não, o pano de fundo é o que está acontecendo. Lembra, o pano de fundo não é o que você deixou lá no tanque sem lavar, mas o pano de fundo é as ações históricas que estão acontecendo. E o que está acontecendo era a falta da fé, né? A perda, né? A falta da prática cristã, né? Que estava faltando. Por causa da riqueza Isso.
da época, as pessoas estavam deixando a fé de lado, né? Encorajar. Estava né? deixando a prática, A de, prática lado. de lado. Por quê? Porque é melhor espiritualizar, porque assim eu não preciso dividir nada com ninguém. Entendeu? Eu não preciso praticar o bem, né? Eu não preciso viver de uma forma mais comunitária e tal. Então João está motivando as pessoas e dizendo a elas que você pode ter alegria plena. E a alegria plena não está ligado só ao prazer sexual, não está ligado ao prazer de ter, não está ligado à espiritualidade só de uma forma abstrata, mas a alegria está ligada a você ter uma atitude de bondade para com aqueles que passam necessidade, né? Beleza? Firmeza? Isso aí. Então, João, provavelmente, né? Ele escreve da seguinte forma, o verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. O que João está querendo dizer? Mas antes disso, qual é a palavra que você não entende desse texto? Todo mundo entende tudo? Manifestar. O que é contemplamos? É fazer parte daquilo. Hã? Fazer parte daquilo. É vimos. Contemplar é Adorar. você estar próximo Experimentar. e ver. Ver, contemplar é ver, né? Mas esse contemplar não é uma coisa de você só ver, eu estou vendo a Fernanda, eu estou vendo o vô meio embaçado, porque eu não enxergo, né? Agora lá na ponta da mesa eu não vou enxergar. Então, contemplar não é só ver por ver, mas é estar presente. Participando. Isso, mas ver, né? Eu tô vivendo junto, né? Então é essa coisa de contemplação devido à presença de Deus, né? Ficar assim contemplando. Quando você vai à praia e você vê o sol nascendo, você pode dizer, eu estou contemplando, né? Que o dia está nascendo, assim, a beleza, a estrutura, a forma. Então isso é contemplar. Seria ficar vislumbrado. Né? Isso, né? Nossa, Isso. Então, isso é contemplar. Qual mais palavra você não sabe? Verbo. O verbo da vida. Por que ele está falando sobre o verbo da vida? Jesus. Eu sou Jesus. Jesus é o verbo. Não é o verbo, né, que você... Eu sou Jesus, tu és Jesus. Não. No Evangelho ele fala, né? O verbo se tornou Isso, carne. o verbo. Então, a palavra, o logos, a presença real de Deus, aqui ele está enfatizando a encarnação. Jesus, ele se tornou carne, né? Ele se tornou carne. Então, o verbo é uma forma de dizer que houve uma ação, não é? Então, esse é o verbo da vida. Então, é algo que a gente precisa entender. Então, pensando que as pessoas naquela época
elas estavam acreditando mais na forma abstrata de se viver, que a alma, o espírito tinha mais valor. João tinha que já começar a sua carta dizendo que tem como ver, tem como ouvir, tem como apalpar, né? Tem como se aproximar, tem como tocar. Não é algo espiritual só, é algo que você pôde tocar, é algo que ele pôde participar da vida. Então por isso que ele está dando todos os sentidos, né? Que ele viu, que ele contemplou, que a mão apalpou, né? Então isso é dizer, não, a pessoa está viva, ela não é algo que eu não enxergo, ela foi presente na minha vida, eu andei com ele. E isso aqui é uma forma de desmistificar a pessoa de Jesus. Ele foi e é e sempre será um Deus humano, né? Você quer falar alguma coisa, Chico? Pode falar aqui pra gente. Quer falar? Não? Não? Então, essa coisa que João está querendo afirmar já logo no primeiro verso, e que para nós é de suma importância. Por quê? Porque o questionamento que as pessoas têm lá fora é da seguinte forma: mas como que você prova que Jesus veio? Essa é sempre o questionamento. Como que você sabe que ele viveu há 2000 anos atrás? Então sempre tem um questionamento desse. Como que você acredita que Deus existe? Então essas são perguntas que João está respondendo logo no primeiro verso, né? Não é uma coisa que ele simplesmente é um servo do ser humano, que ele vai fazer tudo o que o ser humano quer, mas é um cara que veio para amar, veio para dar a vida. Por isso que ele fala que é a vida eterna, né? Então é uma forma de dizer para as pessoas que são incrédulas e que não acreditam na pessoa de Jesus, e dizer para ela: ó, tem um texto, e esse texto é histórico, está lá escrito que o próprio João disse que ele viu, que ele ouviu e que ele apalpou. Como que a pessoa se torna, ou como a gente identifica que a pessoa ela é uma pessoa de verdade? Como que a gente identifica que o Milton é uma pessoa? A gente vê, toca, Conversa. Isso. Quando ele pensa, quando ele fala, quando ele vê, quando você consegue enxergar, quando você consegue apalpar, isso se torna gente. Então, o que o autor está dizendo? A gente não pode fugir dessa coisa. Ele é uma pessoa, ele é gente. Eu vi, eu ouvi, eu apalpei esse Deus. Mas a gente tem que acreditar na escrita desse cara? Não só na escrita desse cara, mas em toda a escrita de todos os homens que se aproximaram de Jesus, disseram: ele vive. Então não tem como fugir, e também não tem como não acreditar que Jesus ele veio em carne e que habitou no meio dos homens e que veio para abençoar a vida das pessoas. E quando a gente diz que João ele viu, ouviu, apalpou, testificou, anunciou, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que Jesus encarnou. Mas o que é importante para nós, esse texto? Relacionamento, bicho. Isso. Mas o que mais é importante para nós quando João está falando dessas coisas? Da relação.
que eu posso acreditar, que eu posso ter fé, que a minha vida tem que ser impulsionada pela fé desse homem que veio. Mas além disso, eu tenho que crer que a história que ele está construindo comigo é de suma importância, que ele se importa com a sua história. As pessoas podem ver você da forma que elas querem ver, mas Deus tem uma forma só de ver você. Ele vê você como uma pessoa e com um propósito que Ele mesmo incutiu em você. Então Jesus, ele vem para se importar com pessoas. Ele não veio para se importar com coisas. Ele veio para se importar com a sua vida, com a forma de vida que você vai viver. E João, ele está querendo dizer, olha, eu fui impactado, eu vislumbrei, como o Fel usou, e eu comecei a testemunhar e anunciar a vida eterna a partir daí. Então houve uma mudança na vida de João a partir do momento que ele encontra com Jesus. A história do ser humano, ela muda a partir do encontro que as pessoas têm com esse Deus. E uma das coisas mais impressionantes e mais bonitas que nós podemos ver nesse texto, não é que o homem foi atrás dele, como nós muitas vezes falamos, mas é o próprio Deus que veio atrás de nós. Para você ver como que Deus ama você, não é você que veio atrás dele, mas é Ele que veio atrás de você. É algo que nós precisamos valorizar. Porque quando ele fala que Deus encarnou, ou o verbo da vida se fez carne, é que Deus deixou toda a ofensa de lado e veio atrás do ser humano que estava perdido, inimigo, e fez com que ele se tornasse amigo. Então ele se importou com você. Ah, mas foi lá atrás, 2000 anos. Não, mas ele prometeu que ele está vivo. E ele prometeu que ele estaria com a gente até a consumação dos séculos. Então é algo que a gente precisa entender. Jesus, ele não veio à toa. Jesus, ele não veio simplesmente para fazer você ter tudo aquilo que você quer. Jesus veio trazer vida para você, e ele sabe o que é melhor. Então é algo que nós, como pessoas que querem seguir Jesus, precisa entender. Depender da gente, nós temos testemunho muito claro aqui na nossa casa e fora da nossa casa. Depender de nós, nós nunca vamos querer anunciar Jesus e testemunhar de Jesus. Nunca, nunca. Eu posso dizer de mim. A minha vontade não é andar com Jesus, testemunhar de Jesus, anunciar Jesus. Porque o ser humano, ele quer fazer outras coisas, ele quer ter prazer. Ele quer não fazer nada, absolutamente nada. Ele quer tirar vantagem das pessoas. É isso que o ser humano quer. Isso é fato. Quer ficar deitado o dia inteiro, coçando o saco. Deitado eternamente em berço. É isso. Mas quando Deus, ele se encontra com o homem, ele muda tudo que tem dentro dele. E assim, por ele tanto nos amar, porque deixou toda a sua glória, todo o seu poder, ele nos constrange a ir ao encontro dos outros para dizer, ele está vivo, ele vive. Então, ele nos ama tanto que a gente não pode parar de anunciar esse Deus que está vivo. É isso aí.
Então, desde o princípio, ele vive. Beleza? Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Pode dizer. Eu acho que uma coisa que você disse é importante saber que a gente precisa colocar na nossa cabeça que Jesus ele não é só essa espiritualidade, porque isso é o que vai mover a gente a ter ou não ações de bondade. Se Jesus é só uma coisa espiritual, então a gente vai manter com ele uma relação espiritual e é só eu e Deus. Isso. Mas se Jesus ele vem em carne, então isso também muda a nossa ação aqui na Terra, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Por quê? Porque nós queremos, por querer segui-lo, né? Nós queremos fazer o que ele fez. Por isso que nós nos tornamos pequenos cristos, porque ele mora em nós. Ele nos motiva, ele nos impulsiona. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós percebemos as atitudes que Jesus teve em relação à nossa vida, a gente não pode ficar parado, a gente não pode deixar de falar dele, a gente não pode viver fora dele. Por quê? Porque nós encontramos o tesouro que estava escondido e nós vamos fazer de tudo para tê-lo. Nós encontramos a verdadeira vida. Todo homem corre para ter felicidade. Todo homem é assim. Eu quero ser feliz. Essa é a ideia do momento. Eu quero ser feliz. Mas a felicidade não está em ter todas as coisas e fazer e ter todo o prazer que o mundo oferece. A felicidade está na essência de conhecer quem de verdade pode dar vida. E é isso que João diz. A vida eterna é essa, que te conheçam. Então, a felicidade está em conhecer a Deus e obedecer e fazer aquilo que Ele quer. Porque Ele veio. E por Ele vir, Ele nunca mais vai nos abandonar. Nunca mais. Porque o que Ele quer é que seus filhos permaneçam próximo dEle. A felicidade está em estar perto de Deus. É isso aí. Paulo, acho que essa questão, esse segundo contexto aí, né, dos gnósticos, né, que eles supervalorizavam a alma, o espírito e o corpo. Não acreditavam muito que Jesus tinha vindo em carne. Isso. E aí, acredito também que João dá essa descrição toda aí, né? Conversamos, nós comemos com ele, nós tocamos nele. Então Deus veio em carne. Isso. Porque eles não acreditavam que, como um Deus, né, algo divino pode se fazer num corpo mortal. Isso. Que é podre, né? Que não tem valor, é ruim. Não, o corpo não é ruim. Né? Todos nós, de alguma forma, quando nós nos convertemos, nós passamos por essa fase de que não, a gente tem que deixar a nossa carne, Capetinho. o corpo, né? E vamos viver a nossa fé pelo Espírito. Não, a gente tem que viver a nossa fé com a nossa vida, com a nossa pessoa. Foi Deus que nos construiu no ventre da nossa mãe. Não teve outra pessoa. Né? Então Deus quer habitar em nós. Ele já mora dentro de nós. Isso. Quem tem Jesus, com certeza, ele mora dentro de nós. Isso aí. Aí eu fico pensando assim que também Jesus, né, se tocaram, se falaram com ele, se aproximaram, né, também, né, porque Jesus, ele se permitiu fazer isso. E hoje se vê lideranças que, né, o cara prega, daqui a pouco se abre o olho, já foi embora. Isso. Não se deixa se permitir ser tocado pelos membros, né, conversar. Então se torna um gnóstico também, né? Pensar. Intocável. Não posso. As pessoas não podem saber os meus defeitos, não podem me conhecer. Isso. Né?
no mais profundo, é só isso aqui, é só o superficial. O cara nega Jesus por causa dessa atitude. É isso mesmo. Eu me escondo, né? Esconde. É. E nem minha avó me levava numa igreja, passar na TV, não vou falar porque tá gravando, não. E aí falava lá e de repente, vamos orar. Aí todo mundo fechou a porta. Eu percebia que durante a oração a voz mudava. Né? Aí quando abria, ele já tinha ido embora, era outra pessoa. Ele não descia, não tinha contato nenhum. Mas esse é. Então assim, é uma bênção esse pastor, né? Porque ele não tem pecado. Você só vê ele ali falando, você não sabe como que ele é em casa, né? E Jesus não era assim, né? Jesus... Mas as pessoas gostam disso, né? As pessoas adoram isso, Fel. As pessoas gostam disso, do Intocável. do intocável, do oculto, né? Da magia. As pessoas gostam disso. As pessoas não gostam das pessoas que ficam na multidão. Que fica ali no meio. Porque elas vão ter que ficar também, né? Porque Tem essa elas vão parada mostrar também, quem né? ela é. Por isso Não, e outra, que... ela vai ter que seguir o cara daquela forma, Isso, né? Se é. o cara tá lá, tá no meio, eu vou ter que estar no meio Isso, também, né? isso. Aí já... Não, mas quando ele não tá no meio, o cara é demais. então. O profano, o sagrado, sabe aquela coisa de... Aí ela tira que ela não precisa estar no meio de lugar nenhum também. É isso né? mesmo. Mas assim, o que nós tiramos desse negócio? É que Deus, por mais que Ele seja santo, Ele não quer separação do pecador que sou eu. Ele não quer estar separado de mim. É isso que João está falando, né? Agora, as pessoas que pensam diferente disso, elas pensam que por eu ser santo, porque Jesus me separou, eu não posso me envolver com pessoas que pensam diferente e até mesmo têm atitudes pecaminosas, porque senão eu vou me contaminar. Mas Deus não veio para fazer isso. Deus veio para santificar, e santificar é transmitir a pureza para o outro, né? Então é algo que a gente precisa muito entender da vida cristã. A vida cristã, ela não se desloca para uma solidão. A vida cristã se desloca para ter comunhão e não solidão. Participação, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Tá bom? É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Assim começamos primeiro. É isso aí. 1 João. Agora vamos caminhando, e eu acho que isso é legal, né? A caminhada em 1 João. Vamos orar? Como é bom saber, Deus, que o Senhor veio e se envolveu com o pecado e com os pecadores que praticavam o mal, que eram seus inimigos, como nós somos, e o Senhor nos atraiu com o seu amor, e também o Senhor não se separou de nós, o Senhor veio até nós, e isso faz uma grande diferença, porque o Senhor se envolveu com o meu pecado para que eu pudesse me purificar. E isso nós queremos te agradecer, porque gera uma prática em nós, de nós querermos nos envolver com os pecadores dessa terra, para purificá-los em nome de Jesus. E isso também, Senhor, nos traz, Senhor Deus, a alegria de saber que um Deus que não precisava fazer absolutamente nada para consertar a relação, o Senhor veio para acertar. Então te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de ouvi-lo, de vê-lo e de tocá-lo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós sempre, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, vamos tomar café, né?